Então a direção, pessoal, aquele mesmo esquema, é uma coisa bem prática. A gente vai até mostrar algumas coisas para vocês, demonstrar mais praticamente com a câmera, aqui, agora. Mas é uma função também bem prática, que a gente vai estar passando mais para quem estiver na equipe de direção, quem estiver junto, quem for... Eu queria muito colocar algum de vocês para dirigir, mas eu não sei se isso vai ser possível, por conta do quanto o diretor tem que lidar e por causa do nível de conhecimento dele, mas quem for fazer parte das equipes de direção e quiser estar junto de mim ou do André, para a gente ensinar para vocês tudo bonitinho, a gente vai fazer isso na prática, tá? A gente vai passar aqui novamente algumas coisas igual a gente passou pela produção, algumas coisas mais simples que dá para passar para vocês sem precisar de prática. Então, o que vão ser essas coisas? Vão ser elementos narrativos visuais e continuidade, que a gente vai ter que falar sobre, porque é muito desprezado, é muito esquecido no rolê e é muito importante. Primeiro, explicar para vocês termos técnicos que a gente utiliza. Vai ser misturado português e inglês nesse momento, como tudo até agora, mas segura firme, vai dar certo. Primeiro, o conceito de frame, shot, cena e sequência. Eles são, igual tá nesse esqueminha aqui, ou nesse esqueminha aqui. Eles são partes de um todo. O todo é a sequência e o restante são as partes deles. Eu costumo falar mais em português. É coisa do pessoal mais jovem, né? Falar em inglês. Eu sou velho, eu falo mais em português. Mas então assim, a gente tem frame, shot, scene, sequence. Isso em inglês. Em português, frame é quadro, a gente fala quadro, shot é plano, scene é cena, mais fácil, né? E também sequence é fácil, que é sequência, né? Então esses são os termos em inglês e em português. Quem quiser pode falar em inglês também, mas tem termos em português para falar também. E é bom vocês saberem os dois, porque eu vou misturar às vezes. Às vezes eu vou falar shot, às vezes eu vou falar plano. Então assim, é difícil mesmo, é complicado. Mas saibam os dois, tá, galera? Isso aqui é coisa que vocês precisam de saber. Não é algo que a gente, vamos passar e é isso aí. Vocês precisam de saber isso daqui. Não importa aonde vocês vão ficar. Produção, direção, fotografia, roteiro, o que for. Quase que eu xinguei. O que for, vocês precisam de saber esses termos, tá? E saibam ambos, português e inglês. Então a gente tem, novamente, frame, shot, scene, sequence e quadro, plano, cena e sequência. Vamos começar do grande para o pequeno, né? O que é a sequência? Ou o que a gente tem aqui no topinho aqui em cima do triângulo. A sequência é o que a gente já conversou no roteiro. Quem lembra? Quem estudou roteiro, assistiu a aula, prestou atenção. Quem lembra do que é uma sequência? Ninguém? Uma cena. Elabore. Mais ou menos. É por aí. Uma sequência é uma junção de cenas. E uma cena é... Quando a gente muda de cena, lembra que eu expliquei isso? Então, uma cena... O que é uma cena? Uma cena é uma coisa que acontece no mesmo espaço-tempo. E aí? No mesmo espaço-tempo. Um diálogo que acontece dentro de uma sala. É uma cena. Uma junção de cenas é uma sequência. O mesmo exemplo que eu usei foi o do pessoal conversando e tendo uma reunião na empresa. Lembra que eu falei que começava na sala, ia para o corredor, ia para o elevador, descia do elevador. Aquilo é uma sequência. Então a gente tem a sequência, que é uma junção de cenas. É tudo se passando dentro do mesmo tempo. Uma sequência se passa dentro do mesmo tempo. Uma cena do mesmo tempo e espaço. E aí a gente entra dentro de cena, que foi algo que eu não expliquei para vocês, em roteiro, porque é algo especificamente de direção. A gente tem o shot ou o plano, que na verdade eu até cheguei a dar uma abordada nisso. Já, por exemplo, vamos supor, eu e o Tom estamos tendo uma conversation, uma conversa. E a gente
o diretor normalmente opta por ter plano e contraplano. O que isso significa? Uma câmera em mim e uma câmera nele. A câmera em mim é um shot, ou seja, um plano, e a câmera nele é outro shot, outro plano. Então, uma junção desses planos é a cena. Perfeito? Por quê? Porque uma cena pode ter mostrando uma câmera lá, mostrando nós dois juntos, pode ter uma câmera aqui, uma câmera lá, e aí na edição, né, a gente vai ter o recorte disso, e aí tudo isso junto vai virar essa cena. Beleza? Compreensível? E aí dentro desse shot, dentro desse plano, a gente tem frames, que é algo, né, muito tecnicamente da câmera. A câmera grava coisas em frames. O que é um vídeo? São várias imagens estáticas, certo? Várias imagens colocadas uma na frente da outra, viram um vídeo. Essas imagens são os frames, ou quadros. São as imagens que você capta dentro de um vídeo. Por exemplo, algo que é muito importante vocês saberem, a gente vai falar disso mais pra frente, mas que eu posso dar uma adiantada, é quantos quadros é feita uma gravação. 24 FPS, 60 FPS. Isso é a quantidade de quadros ou frames, e FPS é frame por segundo, frame per second, tudo em inglês, né? Misturei ali em inglês e português de novo, mas em inglês FPS, frame per second, que é frame por segundo, que é quantas imagens aquele vídeo está captando por segundo. Por quê? Quanto mais imagens você tem, mais fluido e mais detalhado é o seu vídeo. Então, vamos colocar em 1 segundo você tem 60, é muito mais detalhado do que em 1 segundo você tem 24. Certo? Vocês conseguem entender essa lógica? A gente tem um videozinho de exemplo aí mais pra frente. Mas é isso que é o frame, é essa imagem estática, onde você tem várias, e aí você consegue formar um vídeo, ou seja, um plano, um shot. Só um esclarecimento, em relação à sequência de cena, o que a Thalita falou para vocês é a teoria, é o correto. Na prática, principalmente aqui no Brasil, muitas vezes isso não acontece. Então, em teoria, uma sequência é um conjunto de cenas, tá certo? Só que aqui na prática acontece muito de usarem cena e sequência como sinônimos, a mesma coisa. Então a gente vê muitos roteiros que só tem cena, Nossa, isso dói tanto. Usar cena e sequência como sinônimo. Também. Foi quase a vontade de passar mal mesmo, foi quase. Então, acontece muito de usarem um roteiro só com cena ou só com sequência. E aí é tudo a mesma coisa. Isso é muito comum, tá? O correto tecnicamente é, você tem uma sequência, dentro da sequência você tem cena, tá? Outra coisa, tá? Está falando de quadro ou frame. O cinema, na verdade, imagem em movimento não existe. Né? Não sei se todo mundo sabe disso, mas não existe imagem em movimento. A gente acha que existe imagem em movimento por causa de uma característica dos nossos olhos, do nosso cérebro, que a gente vê fotografias em sequência e a gente pensa que está vendo imagem em movimento. Não existe imagem em movimento, existem fotografias em sequência. Então, audiovisual é isso, são fotografias em sequência. Aí tem taxa de quadro, ou frame rate, diferente, a gente vai ver mais sobre isso depois. Né? Então a gente pode ter 24 fotografias em 1 segundo, 30 fotografias em 1 segundo, ou bem mais do que isso, enfim, varia. Né? Então só para esclarecer essas coisas aí. Por exemplo, o que o André falou. Você vai ver muita gente saindo do cinema falando, nossa, aquela cena foi tão legal, sabe aquela cena que eles lutam e não sei o que, e cai não sei onde, não sei o que, explode. Ele provavelmente está falando da sequência, não está falando da cena. Todo mundo já deve ter feito isso aqui. Fala do, nossa, aquela cena foi tão legal, e era uma sequência, na verdade. Isso é popularmente difundido. É assim, é assim. E não adianta você chegar pro seu amigo e falar, ai, o que você está falando não é uma cena, na verdade, é uma sequência. Você vai só parecer presunçoso. Então ninguém fala isso, porque a gente não quer parecer presunçoso, apesar de muitos de nós sermos. Mas a gente não quer parecer presunçoso. Então a gente só fala, foi legal mesmo, é isso aí. Mas no ambiente técnico, por favor, prezem para fazer o correto, tá? No ambiente técnico é muito diferente você virar para a sua equipe e falar assim, olha, na verdade é uma cena, não é uma sequência.
E no nosso projeto a gente vai tratar isso dessa forma. Isso é algo que pode ser e deve ser conversado com uma equipe, tá, pessoal? Enquanto vocês tiverem uma equipe, que, por exemplo, é algo que eu e o André estamos fazendo com vocês, só que de uma forma muito estendida. É quando você chega com a sua equipe no começo da reunião e fala, olha, a linguagem que a gente vai usar é essa, eu vou chamar isso disso, isso daquilo, porque que nem eu e o André até estamos tendo essa dificuldade de falar com vocês, termos em inglês, termos em português, às vezes uma pessoa chamou uma coisa de outra, às vezes outra de outra, às vezes aprendeu num lugar de um jeito, no outro lugar de outro. Eu e o André, isso acontece muito, o André fez faculdade lá em Santa Catarina, eu fiz aqui em Uberaba, e a gente aprendeu por autores diferentes, com professores diferentes, com pessoas que tinham experiências diferentes, e tem termos que a gente usa de forma diferente. Por exemplo, ele usa para o documento que o diretor faz para o filme, ele usa o roteiro técnico. Eu uso decupagem. Eu estou passando para vocês os dois. Decupagem e roteiro técnico, tanto faz, do diretor, entendeu? Então, isso pode muito acontecer. Isso é algo que deve ser conversado com a sua equipe, entendeu? Ó, a gente vai chamar isso de cena, a gente vai chamar isso de sequência. E é o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. A gente vai chamar a cena de sequência de sequência. Enquanto a gente estiver trabalhando todo mundo junto, a gente estiver estudando todo mundo junto. Beleza? E prezem por isso na vida profissional de vocês. Até porque isso pode te agregar muito, uma boa reputação com pessoas que conhecem termos de verdade, que estão acostumados com as pessoas errarem. Você chega a conversar com uma pessoa do mercado, caso vocês queiram participar do mercado, avançar no mercado, fazer parte disso. Chegar com alguém que entende, conseguir conversar com aquela pessoa no mesmo nível, por mais que às vezes você não tenha tanta experiência quanto aquela pessoa, ela já vai ter a impressão de que você entende, de que você sabe o que você está falando, você estuda aquilo, tá? Vamos lá. Essa é uma tirinha, eu não vou ler tudo para vocês, mas é bom vocês darem uma olhada nela depois, que é uma tirinha falando sobre continuidade, que é basicamente, vamos ver um bom aqui. Cadê o diretor? Tem um do diretor muito bom. Diretor, qual que era o time? Nossa, o timing aqui que ele está falando é o tempo de ensaio, né? André. O André ficou me olhando. O timing que ele está falando aqui é o tempo de ensaio, né? What was the timing of the rehearsal? Que horas é o ensaio? Que horas que é o ensaio? Ou se não, a atriz. Eu tomo um gole antes ou depois da minha fala? O ator, a minha jaqueta estava abotoada ou desabotoada? Best boy, que é um termo em inglês que eu acho que a gente não tem tradução muito bem para essa pessoa em português. Mas que é basicamente um faz tudo da direção de fotografia, sabe? Aquela pessoa que vai estar ali ajustando coisa, pondo um trem para cima, um trem para baixo, iluminação aqui, iluminação ali, é aquela pessoa que vai estar ajudando o pessoal ali. Qual que é a deixa para ligar as luzes, sabe? Tá todo mundo perdido, quem que ajuda o pessoal perdido? A continuidade. O continuista vai ser aquela pessoa que vai ter todas as informações sobre tudo. Ele tem todos os documentos que ele precisa de ter para saber tudo isso. Ele vai estar em toda a gravação, ele vai estar com um papelzinho ali, e aí, começou a gravar, ele vai anotar. Jaqueta estava abotoada. Mulher estava com o cabelo atrás da orelha. Fulano estava com o pé na frente do outro. Tudo detalhezinho, ele vai anotar tudo isso. Para quê? Por quê? O motivo principal disso, tem vários motivos, né? Até porque isso aqui é uma chart falando de todas as funções, ou de várias funções no set, que dependem do continuista. Então, ele tem muitas funções para isso, mas a principal, englobando tudo, assim, um patamar maior, é que no cinema a gente grava, acho que eu já falei isso já, né? No cinema a gente grava as coisas fora de ordem, a gente grava as cenas e as sequências fora de ordem. Na verdade, normalmente a gente não grava uma sequência. É muito difícil a gente gravar uma sequência. Só se essa sequência for num lugar, num set alugado, por exemplo. A gente tem uma sequência que é um plano contínuo, aí tudo bem. O que é plano contínuo? Vou explicar. Só por causa disso, eu vou explicar o que são outros planos depois, mas só por causa do exemplo. Um plano contínuo é quando você grava uma sequência sem cortes. Sabe, vocês já viram essas cenas que são sem cortes, e aí a cena é longa, super longa, e aí ela não tem corte. Vários ficam...
Qual? Acho que eu nunca assisti. Mas ele foi filmado de uma vez só? Ou ele realmente parece que foi filmado de uma vez só? Porque a gente pode ter os dois também. Ele pode ter sido filmado de uma vez só, ou ele pode ter sido filmado para parecer que foi filmado de uma vez só. Por exemplo, aquele filme de guerra que ficou super famoso, ganhou Oscars, 1917. Foi filmado inteiro para parecer um plano contínuo, mas ele não é, tem falsos cortes, que é o que a gente chama de falsos cortes. Mas vamos supor, você tem um plano de sequência que, ao invés de você, mesmo exemplo que eu tinha usado antes, o pessoal que começa a conversar no escritório, vai para o corredor, vai no elevador, desce coisas. Ao invés de você filmar vários, como é que é o nome em português? Estou tentando usar em português. Vários planos, ao invés de você filmar vários planos deles conversando, você pode usar uma câmera só na frente deles, por exemplo, eles estão andando e aí o câmera está aqui assim, ó, acompanhando eles. Você usa uma câmera só um câmera acompanhando eles. Isso é um plano, acompanhando eles. Isso é um plano conjunto, seria uma sequência inteira gravada de uma vez só. Mas isso acontece, isso não é muito comum assim de acontecer. Fora isso, se você grava uma sequência com cortes, é muito difícil a gente ter uma sequência gravada inteira de uma vez no cinema. A gente grava várias cenas e várias cenas fora de ordem. Cena 5, cena 9, cena 11, cena 23. E a gente grava elas todas fora de ordem. Então a gente precisa de ter alguém para olhar para a cena 8 e falar, beleza, a cena 8 acabou sim. Então quando a gente for gravar a cena 9, que é a sequência da cena 8, a gente tem que começar do mesmo jeitinho que acabou a cena 8. Então, o continuista vai ser essa pessoa que vai falar, a luz estava assim, fulano estava usando a jaqueta desse jeito, ciclano estava com as pernas cruzadas, fulano estava com o cabelo atrás da orelha, e tudo isso. Vocês já devem ter visto, isso era mais famoso antigamente, né, que a internet não era tão difundida, mas é muito comum você ver erros vários vídeos assim de tipo, erros de continuidade em filmes, e aí é tipo, corta pra pessoa, ela tá com um pirulito na boca, aí corta de novo, ela tá com um pirulito na mão, aí corta de novo, ela tá com um pirulito na boca de volta. Isso é um erro de continuidade, é isso que o continuista fica de olho, pra falar, olha, nesse take aqui, nesse plano, nesse shot, ele tava com o pirulito na boca, tem que ficar com o pirulito na boca o tempo inteiro. Uma coisa que é muito, deve ser, eu imagino, né, que deve ser muito chato para continuista, por exemplo, é quando as pessoas estão tendo uma refeição. Porque o prato tem que estar do mesmo jeito em todos os shots diferentes. Por exemplo, tem uma história muito famosa de Uma Linda Mulher. Quem já assistiu Uma Linda Mulher? Com a Julia Roberts. Assistam, gente, é muito legal. É um clássico das comédias românticas. A Julia Roberts é maravilhosa. Assistam, mas tem uma história muito famosa dos bastidores, que tem uma cena de café da manhã de hotel, que o cara vai e paga um café da manhã de hotel pra ela, então é todas aquelas comidas e tudo mais, e a Julia Roberts não parava de comer, ela não parava de comer. Normalmente quando você está gravando assim, não é indicado que a pessoa realmente coma aquela comida é mais cenográfica do que para você se alimentar, mas a comida estava realmente feita, a comida era realmente boa e a Julia Roberts estava comendo aquilo que nem louca. E normalmente você grava uma cena várias vezes, grava vários planos, grava várias vezes e ela comendo a comida tudo. Então a continuidade teve que ter um grande cuidado com isso, tentou o máximo possível para ir repondo o prato dela para ficar igual em todas as cenas, parecendo que ela tinha acabado de dar uma mordida, sendo que na verdade ela já tinha comido o prato inteiro e eles já tinham colocado um novo prato para ela. E eles conseguiram fazer um ótimo trabalho. Na cena você vê algumas diferenças, assim, quando você assiste de novo prestando atenção, você vê umas diferenças no prato dela ali. Mas foi muito bem feito. Então, coisas que o pessoal da continuidade fica de olho. Isso é um erro de continuidade, por exemplo. O continuista devia estar de olho nisso. Pode até ser que eles viram isso na edição e pensaram, putz, não tem como a gente tirar isso daí.
Não, porque o que eles provavelmente devem ter feito, que é o que tem que fazer, que se faz muito hoje em dia com filme que é gravado em filme mesmo, analógico, é digitalizar depois. Eles digitalizam para editar, eles não editam em uma montadora. Isso não acontece, eles digitalizam e editam digital, normal. E tem uma grande polêmica dessa temporada porque foi gravada dessa forma. Eu não sei se vocês estão sabendo. Eu vou comer um pouquinho do nosso tempo para falar disso, tá, André? Porque eu acho que é interessante falar sobre isso. Que é o seguinte, essa temporada inteira foi gravada de forma analógica. Ou seja, com filme mesmo. Sabe aquele filme assim, ó, que você puxa? Aquele filme mesmo. Só que teve um péssimo trabalho de produção e de assistente de produção e do diretor de fazer os cronogramas de gravações. Tinham muitas horas de gravação e isso é algo que nos Estados Unidos até é muito desregularizado, apesar de ser um mercado extremamente avançado lá, é tudo muito complicado, tem muita coisa que é desregularizada, sabe? Não tem nada que proíba efetivamente a gravação, por exemplo, jornadas de trabalho de 16 horas. No Brasil, a gente tem leis de proteção para trabalhadores, seja MEI, seja prestador de serviço, seja CLT, de jornadas de horas, por exemplo, etc. Nos Estados Unidos isso não tem. Então, muitas vezes a gente vê surgir de tempos em tempos uma polêmica assim, que eles fizeram um péssimo trabalho de cronograma. E a culpa foi toda do diretor. Ele é diretor e roteirista, é uma série de autor, que nem o que a gente estava falando, então ele tem total liberdade, a série é da HBO, a HBO gosta de fazer isso, ela gosta de pegar autores e falar, a série é sua, você faz o que você quiser, toma todo o dinheiro do mundo para você fazer o que você quiser, inclusive gravar de forma analógica, que é extremamente caro, é muito caro. Então, e aí, porque hoje em dia não é feito mais, né, filme igual era feito antigamente, porque hoje em dia a maior parte das coisas é digital, então quando você vai fazer um filme, uma série, algo nessa escala, você contrata alguém, uma empresa que produz esses filmes, e aí essa empresa produz a quantidade de rolos que você vai precisar. Então, inclusive, só diretores que têm influência e têm poder fazem filmes analógicos, porque custa muito caro. Então, ele chegava no set e ele não tinha pronto a decupagem / roteiro técnico dele. Ele não chegava lá e falava assim, galera, aqui ó, tá pronto, é isso aqui que a gente vai fazer, isso aqui que a gente vai gravar, vai ser tal cena, tal shot, não sei o quê. Ele não tinha nada disso pronto. Então, o assistente de direção não tinha nada disso pronto, o produtor não tinha nada disso pronto, e eles iam gravar uma cena que teoricamente seria gravada em 3 horas, e ficavam 10 horas gravando aquilo. Mudando coisa de última hora, desperdiçando material, gravando várias vezes algo que depois ele falava, ai, não gostei disso daqui não, vamos gravar diferente. Então desperdiçou material, desperdiçou tempo, desperdiçou tudo. E perdeu muito dinheiro por causa disso. Então, isso é algo que está assim, esse caso está rolando muito dentro da indústria, principalmente, porque os fãs não ficam muito sabendo dessas coisas, mas esse papo está rolando dentro da indústria, assim, e está causando uma polêmica muito grande, que é esse problema dessas etapas feitas de forma mal feita. E isso atrapalha, inclusive, o que a gente está falando, que é a continuidade. Se ele não sabe o que ele vai gravar, como que ele vai gravar, onde ele vai gravar, como é que faz? Ele grava uma cena, aí não sabe o que vem em sequência daquilo, o que o continuista vai fazer. E o trabalho do continuista vai ser muito mais difícil e vai ser muito maior. Então ele não sabe o que ele tem que aproveitar, não sabe o que ele pode jogar fora, o que ele não pode jogar fora, o que ele tem que guardar, o que vai ser gravado depois, como vai ser gravado, quando vai ser gravado. Ele não tem a menor ideia, ninguém tem a menor ideia. E assim todo mundo fica perdido, nada funciona direito. Todo mundo fica puto. Que é assim que todo mundo ficou sabendo dessa história. Porque Hollywood e os estúdios têm muita mania de abafar esses casos, sabe? E só que isso afetou a equipe inteira, todo mundo ficou extremamente puto e todo mundo botou a boca no trombone. Inclusive a Zendaya passou pano e eu fiquei decepcionada com isso, mas tudo bem. Aqui a gente tem um exemplo de folha de continuidade, que é para anotar aquilo que eu falei, lembra que ficava anotando? Literalmente a pessoa fica anotando ali na mão o que está acontecendo. Esse é um dos documentos que ela pode estar, um exemplo também dessa folha de continuidade que ela pode ter. Eu acho que foi tirado daquele livro, né, o André, que você falou, ou não? Não, da internet? Tá. Porque algumas dos documentos que o André colocou foi tirado do livro que ele acabou de mencionar para vocês, do Chris Rodrigues. Mas esse aqui é um exemplo de folha de continuidade, onde a gente tem ali, vamos lá.
especificamente o que está acontecendo, o que está sendo gravado. Então a gente tem lá em cima no cabeçalho ali página, que eu imagino que deve ser página do livro, né? Do livro não, do roteiro. Qual a sequência, qual que é o plano, o nome do filme, o nome do diretor. Aí tem ali se é interna, se é externa, se é dia, se é noite, se tem som, se é mudo, a data do dia. Qual o take? Take aqui no caso também é shot, que é plano. Não? Tomada. Tomada, o take aqui no coisa quer dizer, por exemplo, a gente vai gravar o shot, a gente vai gravar o plano. Vamos voltar para o diálogo, eu e o Tom. A câmera em mim é um shot, certo? É um plano. A gente pode gravar esse shot, esse plano, várias vezes. Vai ser gravado várias vezes. Gravou uma vez, nossa, engasguei na palavra. Peraí, volta, vou falar de novo. Gravou outro, gravou outro, gravou outro. Cada uma dessas gravações a gente chama de take. Take 1, take 2, take 3. Vocês já devem ter ouvido. Take 1, pá, ação. É isso. Então aqui qual é o take? Aí observação, pode ser qualquer tipo de observação, sei lá. Take 1. No meio do take, no meio da fala, a atriz colocou o cabelo atrás da orelha. Observação. Aí o continuista, se ele quiser ou não, ele pode falar com o diretor e falar, olha, a atriz fez isso, ficou legal, você quer manter isso? Eu te lembro de manter isso em todas. Aí ele fala, quero manter. Aí o continuista vai estar do lado lá e vai falar, olha, ela não pôs o cabelo atrás da orelha, você falou que queria, então vamos pôr o cabelo atrás da orelha, entendeu? Coisas nesse sentido. Observações. Aqui, colocar o diálogo. Vamos supor que o ator resolveu alterar alguma coisa enquanto ele estava falando o diálogo, alterar do roteiro. Isso acontece muito. Alterou uma palavra ou um ritmo. O continuista vem cá e anota. Ação, mesma coisa. Se tiver alterado alguma coisa, vai lá, coisa. Eu amei esse espaço para o desenho da ação. Eu amei isso. Imagina o continuista desenhando uns bonequinhos de palitinho. Observações gerais. Muito simples. Comparado a outros documentos que a gente vai ver, esse é muito simples. Então, vamos lá, revisão. O que a gente viu? Na verdade, antes de fazer a revisão, eu quero explicar para vocês até um pouquinho da função específica do diretor. Entrar em um pouquinho mais de detalhe. O que o diretor faz? Vamos pensar assim, um diretor que é só diretor, que não foi roteirista. Ele pegou um roteiro, vai dirigir o roteiro. O papel dele é transformar aquela escrita em visão, certo? É algo que foi escrito, ali no roteiro a gente tem algumas indicações de como pode ser gravado, mas é ele quem vai decidir. Plano de câmera, por exemplo, que nem eu falei. Tem eu e o Tom conversando, vai ter plano contra plano. Isso é uma decisão que eu fiz, de direção. É o diretor quem decide isso. Vamos supor, a gente tem um diálogo entre 3 personagens. O diretor pode decidir se vai colocar os 3 sentados um do lado do outro, se ele vai colocar os 3 de frente um para o outro num triângulo. Se for num triângulo, como vai ser feita essa gravação? Vai ser aqui, não vai ser aqui, vai ter tantas câmeras, não vai? Como que a gente vai ver isso acontecendo? Tudo isso pode ser e deve ser e vai ser conversado, claro, com o diretor de fotografia, mas o diretor de fotografia está ali mais para executar. Todo mundo, depois do diretor, está ali para executar a visão dele. Ele vai ter a visão de como que ele quer que aquilo aconteça, de como que ele quer que aquilo apareça, qual é o sentimento que ele quer passar, quais são as coisas específicas que ele quer. Ele pode virar para o diretor de arte e já ter toda uma paleta em mente. O diretor de arte pode criar isso, a gente vai ver aqui. Ele pode chegar e criar a paleta que ele acha que é melhor para o filme, mas o diretor também pode chegar e falar, olha, a paleta desse filme é tons terrosos e branco. Fim, é isso que eu quero. E chegar com aquilo pronto, e a intenção do diretor de arte, do diretor de fotografia é executar isso. Então, é esse o trabalho dele. De executar de criar essa visão, mostrar isso para o público. E todo o resto executa para ele. Mais especificamente em set, a gente entra também em direção de atores. Às vezes, você pode ter um diretor de ator, que vai ser tem um nome para isso, alguém que vai estar dirigindo os atores em set? Direção de atores mesmo, né? Então, algumas vezes pode acontecer que você tenha um diretor de elenco, porque pode ser diretores que não gostam de dirigir elenco.
como eu falei, ele tem que expressar a visão dele. Então, às vezes, ele prefere ficar junto do diretor de fotografia, do diretor de arte, e estar ali nas funções técnicas e ter outra pessoa para dirigir elenco. Isso acontece, às vezes, nos Estados Unidos. A maior parte das vezes, isso não acontece. É o diretor quem vai estar em contato direto com os atores. E somente ele e o assistente de direção designado aquele ator. Só. Mas ninguém entra em contato com os atores. Isso em uma gravação, eu estou falando para vocês novamente, profissional, hollywoodiana. Às vezes, profissional aqui em Uberaba, principalmente aqui no Brasil, principalmente quando a gente está falando de produções globais. Atores com o rei na barriga. Mas isso é muito comum nos Estados Unidos. Inclusive, isso tem nos contratos. Tem lá, se fulano falar comigo, eu recebo mais tantos dólares. Porque é um trabalho, eles levam muito a sério também o trabalho de atuação. É uma coisa muito a sério, que o ator tem que estar concentrado ali, que ele tem que fazer o papel dele. Tem muitas poucas pessoas que podem entrar em contato com ele. Não significa que ele não pode conversar com as pessoas. Ele pode conversar com as pessoas. As pessoas não podem conversar com ele. Até porque essa autoridade também é do diretor. Não pode assistente de fotografia vir aqui dar pitaco na atuação. Não pode, de forma alguma, galera. Vocês não podem fazer isso. Você chegar num set e aí tá lá gravando e aí você, sei lá, um produtor, um assistente de produção, não um produtor, um assistente de produção, vamos supor. E aí você tá assistindo o trem sendo gravado, você fala, esse trem tá uma merda, esse trem tá uma bosta, meu Deus, que coisa horrorosa. Seria muito melhor se fosse assim, se fosse assim, se fosse assado. Você não vai falar isso, você vai guardar para si mesmo. No máximo, se você tem um bom relacionamento com o diretor, depois que tudo tiver finalizado, ou numa pausa, você chega com um diretor no canto e você conversa diretamente com ele. Se você tem liberdade e uma boa direção, uma boa intimidade e liberdade com o diretor. Se você não tem, você não faz isso. A única pessoa que lida com atuação, que lida com os atores, é o diretor. Isso é exclusivamente o papel dele. Ninguém pode dar pitaco nisso, tá? Então, esse é outro papel dele, é lidar com a direção de cena. Direção de atores, o que eles vão fazer, o que eles vão gesticular, o que eles vão falar, onde eles vão olhar, qual vai ser a cara que eles vão fazer, tudo isso vai ser o diretor. E aí a gente tem diretores que são diretores de ator, que a gente costuma chamar de diretor de ator, é um termo assim, que é, por exemplo, que nem cinema autoral, cinema de autor, que é aqueles diretores que se dão muito bem dirigindo atores. Que é aquele filme que você olha aquele ator que você achava que não era nada, você achava que aquele cara era horrível. Você assiste um filme com ele e você fala, puta que pariu, não é que o cara é bom? Não, não é, o diretor que é, entendeu? O diretor que dirigiu ele bem, o diretor que soube dirigir aquele cara para aquele papel específico. Então a gente tem esses diretores que são muito bons e a gente tem diretores que não são, a gente tem diretores que são péssimos. A gente tem diretores que, por exemplo, você pode ver muito diretor que pega só ator consolidado. Só ator famoso, faz filme com ator famoso. Provavelmente, ele não é muito bom em dirigir ator. Ele não é muito bom em dirigir cena. Então, ele pega pessoas que ele já sabe que dá conta de tancar aquele negócio, que sabe que dá conta de fazer aquele papel, e deixa eles atuarem. E vai lá e faz o negócio deles. Então, por exemplo, tem um diretor que gosta de fazer ensaio antes, que gosta de fazer leitura de roteiro. Tem diretor que não, que detesta. Vai lá e vai na hora de gravar a cena, vai lá na hora dirige, beleza, enfim. Então a gente tem vários, o diretor tem total liberdade nesse sentido, para fazer isso da forma que ele quiser, porque é papel dele, é coisa dele, o filme é dele. Beleza? Alguma dúvida? Acrescentar alguma coisa, André? Não? Então é esse o papel do diretor de forma abrangente. E o que eu expliquei aqui para vocês são técnicas que esse diretor usa para realizar o que eu falei. Então, como eu tinha dito, explicado, sequência, cena, plano, quadro, que a gente viu, continuidade, abrangência em todas as áreas e a folha de continuidade. Você quer falar das sugestões bibliográficas? Vamos aos livros aí. A gente tem aí uns livros bem teóricos e outros bem práticos. Esse primeiro livro aí, do Robert, é um livro bastante interessante, é um livro mais teórico. Praxis do Cinema, um livro bem conhecido aí em curso universitário de cinema. Quem quiser se aprofundar um pouco mais teoricamente, esse livro é extremamente interessante. Ele fala da história do cinema e técnicas ao longo da história do cinema. É um livro extremamente interessante, mas é um livro mais teórico, não é
E é bem interessante também porque ele é bem prático e tem muitas orientações práticas. E um livro mais teórico também, que é do Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, que foi um cineasta russo. Eu não lembro agora porque na época dele ele ainda era União Soviética, não lembro se ele era realmente da Rússia ou de algum território na época da União Soviética, mas hoje ele é considerado russo. E ele é um diretor bastante importante. Eu tinha uma professora na faculdade que era muito fã dele, até demais, assim, eu ficava em várias aulas só falando dele, chegava a ser tão obsessivo. Mas ele é um ótimo diretor, tem filmes maravilhosos. E esse livro dele é muito interessante, é mais filosófico, mais teórico, mas é bastante interessante. Tem uns outros livros aí de outros diretores, o Kuleshov, o Pedro, o Dovkin, todos são diretores, o Kuleshov e o Dovkin soviéticos, inclusive dos Estados Unidos, e todos eles são diretores de muito destaque, né? Considerados sempre os melhores diretores, e também são livros interessantes e livros mais práticos, né? Porque eles não são muito teóricos, eles realmente eram diretores que faziam filmes. E o livro de direção de atores também da Judy Wellson. E aí tem esse vídeo aqui que eu digo para vocês, que é o trecho de uma aula de cinema da USP. Eu não sei se todo mundo talvez aqui no seu tiver a oportunidade de uma aula de cinema na faculdade, e aí esse é o trecho de uma aula, tá? Só um trechinho, que é bom para ter uma ideia de como que é. Daí, pessoal, o que alguns desses livros vão estar falando? O que está acontecendo de interessante ali? Prosseguindo. Daí o que alguns desses livros vão estar falando de interessante para vocês, que esses diretores sentem interessante falar para vocês, é justamente do que eu falei de como expressar visualmente o sentimento que você quer passar. Por exemplo, quando e como utilizar um primeiro plano ou um plano detalhe, como e onde utilizar isso, quando isso vai ser mais efetivo, como isso vai ser mais efetivo, qual linguagem isso vai transmitir para o seu telespectador. Isso são as coisas mais técnicas, e aí a gente também tem a parte de entrar em atores, que tem um outro livro aqui também. As referências técnicas das imagens que a gente utilizou, como sempre.